Estão com a apostilinha na mão aí, turma? Ô, Jota, já vai começar a apostila nova? Já começamos. Iniciamos. Vamos dar sequência hoje. Ah, tá. Na aula passada, nós fizemos uma introdução, né? No assunto. E aí eles orientaram para que nós começássemos hoje a apostila. Alguns estão sem apostila, né? Mas aí vai acompanhando, vai anotando no caderno, que depois é só passar para a apostila que a gente for tratar aqui, né? Eu vou esperar aqui para vocês a apostila, para a gente poder acompanhar. Então, vamos lá. Tá aí, vocês estão enxergando aí? Tá dando para ver? Sim. Muito bem. Pessoal, aula passada, nós fizemos aí a introdução no assunto da termoquímica, né? Termoquímica, parte da química que vai estudar, então, o calor das reações químicas, o calor envolvido em reações químicas, a energia, né, que você tem envolvida nessas reações. Vimos lá alguns exemplos aí de reações de combustão, né, como é que o calor funciona nas reações de combustão. Vimos lá como é que nós medimos, né, o calor das reações químicas através de um calorímetro. Vocês viram também que nós tratamos, né, da nossa reação química, a energia envolvida na reação química, ela acontece através de uma grandeza chamada entalpia. Então, essa entalpia é o calor da reação química. A entalpia é uma propriedade, uma função de estado. O que é uma função de estado? Não depende do percurso, só depende do valor final e do valor inicial. Então, funções de estado, você precisa ter a situação no final e a situação no início. A variação da entalpia, ou seja, a variação dessa função de estado, é que interessa para a gente. Seria, então, um ΔH, variação da entalpia. Esse que é o calor da reação, né? O calor que pode ser absorvido, no caso de você ter uma reação endotérmica, que absorve calor, ou o calor que pode ser liberado, no caso, uma reação exotérmica, que libera calor. Então, lembrando lá da aula passada, nós fizemos aqui algumas explicações de como que isso funcionava, né? Nas reações endotérmicas, eu tenho a absorção de calor. Nas reações exotérmicas, uma liberação de calor. Esse ΔH, a variação da entalpia, é o que nos interessa. Quando esse ΔH é positivo, eu tenho uma reação endotérmica, absorção de calor. Quando ΔH é negativo, eu tenho uma reação exotérmica, que vai liberar calor. Então, numa aplicação aí, nós temos aí um exercício que nós temos aí na apostilinha de vocês, dá uma olhadinha aí nesse exercício. Dá para enxergar esse organize as ideias aí na apostila de vocês? Dá para enxergar? Se não der, eu vou abrir aqui na apostila mesmo, porque isso aqui são só uns slides, né? Ele pergunta aqui assim, então tá lá, classifique as transformações apresentadas em endotérmicas ou exotérmicas. Então vamos classificá-la. Acompanha aí comigo. No item A, eu tenho essa reação aqui do item A. Eu tenho que sacarose, né, C12H22O11, mais calor, formando 12 carbonos e 11 de água. Repare, então, o seguinte, eu tenho aqui, ó, calor como reagente. Calor está entrando no reagente. Então, se ele está entrando no reagente, está sendo absorvido. Portanto, essa reação aqui, pessoal, é endo. Eu não vou ficar escrevendo esse negócio aqui, vocês anotam aí, ó. Endo. Como é ruim escrever com o mouse, preciso comprar aquelas canetas lá. Tudo bem? Até aqui? Sim. Anotem aí na apostilinha. Quem está sem apostila, anota no caderninho aí. Copia a equaçãozinha ou põe a resposta no caderno, tá? Do item A. Anota aí que a reação é endotérmica, está absorvendo o calor. Vamos lá para o item B.
eu tenho C6H12O6, aliás, C6H12O6, isso mesmo, reagindo com 6 de oxigênio, formando 6 CO2 mais 6 H2O mais calor. Essa reação, então, observe que o calor está aqui, ó, está sendo o produto da reação. Ele está sendo liberado. Se ele está sendo liberado, ele está como produto, a reação é exotérmica. Marque aí, então, que a reação é exo. Aqui, que coisa horrorosa. Pronto, está aí, exotérmica. Tudo bem? Vamos lá para o item C. Eu tenho H2O líquido formando H2 gasoso mais meio de O2 gasoso. Olha a informação que ele deu para nós agora. Dá uma olhada que ele deu um ΔH. ΔH maior do que zero. ΔH positivo. Se o ΔH é positivo, a reação é endotérmica. Está absorvendo calor. Então, endo. Lá no item D, eu tenho HCl aquoso mais NaOH aquoso menos 13,8 quilocalorias, formando NaCl aquoso mais H2O líquido. Vejam, pessoal, percebam aqui, ó, está dizendo que tem nos reagentes menos 13,8 quilocalorias. Significa que nos reagentes eu estou tirando essa quantidade de energia. Ela está saindo, está sendo subtraída dos reagentes. Se está saindo, então a reação será exotérmica, está liberando o calor. Exo. Vamos lá para o item E. Eu tenho C2H6O, líquido, mais 3 de oxigênio, gasoso, formando 2 de gás carbônico, gasoso, né? E 3 H2O líquido. Notem, então, que ele informou que o ΔH dessa reação, a variação da entalpia, é de menos 1.366,1 kJ. ΔH negativo. ΔH negativo, reação é exotérmica. Está liberando o calor. No item F, temos aqui H2 gasoso, mais meio de O2 gasoso, formando H2O gasoso, mais 241,82 kJ. Então, reparem que o calor está aqui do lado dos produtos, está sendo liberado. O calor, então, está sendo liberado, está sendo formado aqui junto com os produtos, e indica que a reação é exotérmica. Eu tenho, então, liberação de calor, reação exotérmica. Aqui no item G, eu tenho H2O gasoso, formando H2 gasoso, mais meio de O2 gasoso. Informou que o ΔH dessa reação, a variação da entalpia, é de mais 241,82 kJ. ΔH positivo. ΔH maior do que zero. ΔH positivo, reação endotérmica, está absorvendo calor. Ok? Dúvida está aqui, pessoal? O item H não dá para enxergar aqui nesse slide, eu vou precisar abrir lá na apostilinha. Deixa eu ver se na outra página ele aparece. Não aparece, então eu vou ter que abrir na apostilinha. Vamos pegar aqui a apostilinha. Para poder enxergar esse exercício, porque no slide ele não está aparecendo. Eu não quero aqui não, vou sair daqui. Deixa eu ver onde é que eu vou encontrar. Aqui, não vai ter jeito. Lá nos livros. Só um instantinho que a gente já encontra. Vamos lá, livrinho.
pouquinho que eu já amplio aqui. Aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá lá. Deu para ver aí, pessoal? Deu para ver? Sim. Eu. Sim. Maravilha. Então, eu vou descer aqui, lá naqueles gráficos do item H. Aqui eu não tenho como rabiscar nada, então eu vou ter que ficar só no cursor aqui do mouse para vocês observarem, tá? Então, tá lá no item H. Esse primeiro diagrama de entalpia, aqui no eixo das ordenadas, e aqui eu tenho o caminho da reação no eixo das abscissas, né? Horizontal, que é o tempo, né? Conforme vai passando o tempo. Então, observe o seguinte. A reação mostra aqui que o ferro sólido reage com meio de oxigênio gasoso. Eu tenho uma entalpia dos reagentes, está marcado aqui. Está nesse nível de energia aqui, ó, primeiro nível de energia. A reação vai acontecendo, vai decorrendo, e notem então que o nível de energia ele vai diminuindo, tá certo? O conteúdo energético diminui e chega no produto, óxido de ferro aqui. Tá certo? Esse óxido de ferro, reparem, então, que ele tem uma entalpia de produtos. Está aqui embaixo. Entalpia de produtos. A diferença, né, a variação dessa entalpia, o ΔH, você pode reparar, então, o seguinte. Se eu tenho uma entalpia de produtos menor do que a entalpia dos reagentes, esse ΔH vai dar negativo. Vai ser um valor negativo. Então, essa reação é o quê? Exotérmica. Reação exotérmica. Se eu pudesse desenhar uma seta indicando isso, essa seta partiria aqui da entalpia dos reagentes e desceria até aqui embaixo, da entalpia dos produtos. Portanto, reação exotérmica. No outro diagrama, aqui do lado direito, reparem então que eu tenho a entalpia dos reagentes aqui. Quem que é reagente? CO2, gasoso, está aqui o nosso reagente. E aí, conforme vai acontecendo a reação, percebam que o conteúdo energético, o nível de energia vai aumentando, até que eu tenha a formação dos produtos, que são quem? Carbono, grafite e gás oxigênio. A entalpia dos produtos está aqui, ó, num nível mais elevado. Então, se eu calcular ΔH, variação da entalpia dos produtos menos a dos reagentes, eu vou ter um ΔH positivo. Esse ΔH positivo indica, então, que a reação é endotérmica. Está absorvendo calor. Se eu desenhasse uma seta para indicar esse ΔH, essa seta partiria aqui dos reagentes, aqui embaixo, subiria até os produtos, né? Então, um nível energético lá dos nossos produtos maior do que dos reagentes. Para que isso seja possível, só pode ter entrado o calor, só pode ter absorvido calor, absorvido energia, né? Para ter aumentado o conteúdo energético. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Vou voltar aqui para os nossos slides, então, e vamos adiante lá no nosso conteúdo. Vamos lá, definição importante para nós. Aqui para frente, nós vamos lidar com equação termoquímica. A equação termoquímica, então, ela tem alguns critérios, né? Você precisa dar muitas informações que são necessárias para você determinar variação da entalpia, para você entender o que está acontecendo, né? Então, como é que você vai escrever uma equação termoquímica daqui para frente? Está aqui, ó. A equação termoquímica você vai, né, apresentar, né, as quantidades dos materiais que estão reagindo, é claro, o balanceamento que vai ser importante para você poder trabalhar com ela, tem que estar balanceada essa equação. Você vai falar qual é o estado físico, se é sólido, se é líquido ou se é gasoso, os reagentes e produtos que estão participando da reação, e vai informar o estado alotrópico. O que é esse estado alotrópico? O estado alotrópico significa o seguinte: algumas substâncias podem se apresentar num estado alotrópico diferente. Como que é isso? Vamos pensar, por exemplo, no carbono. O carbono, como substância, pode se apresentar como carbono grafite, que é o carbono que nós temos aí na ponta do lápis, da lapiseira, né? O carbono pode se apresentar como diamante,
é uma outra variedade alotrópica. A estrutura cristalina dos átomos nas suas ligações para formar esse carbono diamante é diferente do carbono grafite. O carbono pode se apresentar em outra variedade alotrópica também, que é o nosso grafeno. Esse grafeno, vocês já ouviram falar dele, né? Que ele está sendo usado aí em nanotecnologia. Então, grafeno é uma outra variedade alotrópica do carbono. A estrutura das ligações entre os carbonos também é diferente. E pode se apresentar também como fulereno, formando uma molécula com 60 carbonos que tem uma aparência, né? Lembra uma bola de futebol nas suas ligações, né? Então, vejam só, para o carbono eu tenho 4 variedades alotrópicas. O oxigênio, por exemplo, também tem variedades alotrópicas. O oxigênio pode aparecer como gás oxigênio comum, O2, que nós conhecemos aí, respiramos, né? Ou pode aparecer também como ozônio, O3, que é aquele gás lá que fica na atmosfera, que protege a nossa camada, né, de ozônio, protege aí contra os raios ultravioleta. Eu tenho enxofre, por exemplo, que também tem 2 variedades alotrópicas. O enxofre pode aparecer na forma, de 2 formas, uma forma em agulhinhas, né, outra forma é mais granulado. Então, nós chamamos de enxofre rômbico para uma forma, e a outra forma é enxofre monoclínico, que nesse caso vai ser diferente o quê? A estrutura cristalina que aparece nas ligações entre os átomos de enxofre. Eu tenho o fósforo. Fósforo tem 2 variedades alotrópicas. Ele pode aparecer como fósforo branco, onde ele forma moléculas separadas, né? E eu posso aparecer com fósforo vermelho, que nesse caso eu vou ter as moléculas do fósforo, né, se ligando umas às outras, formando uma espécie de cadeia. Então, variedade alotrópica se refere a isso, né? Uma mesma substância que pode aparecer, né, com estruturas diferentes. Então, eu tenho que informar também isso na equação termoquímica. Observem também que eu tenho que dizer na equação termoquímica o valor do ΔH. Eu tenho que dizer se a energia foi absorvida ou liberada na reação química, se ela é isotérmica ou se é endotérmica. Então, isso precisa aparecer informado para nós, para que nós possamos, né, fazer os cálculos necessários para a quantidade de calor que pode ser produzido lá numa reação química. Então, alguns exemplos que ele coloca aqui embaixo, dá uma olhada. Eu tenho aqui, ó, 1H2 gasoso, mais meio de O2 gasoso, formando 1 de H2O gasoso, e nesta reação o ΔH é menos 241,82 kJ, ou seja, é uma reação exotérmica, a variação da entalpia é negativa, ΔH, e eu tenho, então, toda essa energia liberada quando eu faço a reação de 1 mol de gás hidrogênio com meio mol de gás oxigênio. Outro exemplo aqui embaixo, vejam, 1 mol de H2 gasoso, mais meio mol de O2 gasoso, formando 1 mol de H2O gasoso. Para esta reação, o ΔH também é negativo, exotérmica reação, libera calor, menos 285,83 kJ. Outro exemplo, 2 mol de gás hidrogênio, mais 1 mol de gás oxigênio, formando 2 mol de água líquida. ΔH da reação, menos 571,66 kJ, reação exotérmica, está liberando o calor. Outro exemplo, 1 mol de carbono grafite, mais 1 mol de gás oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico. ΔH também negativo, reação exotérmica, menos 393,51 kJ. E no último exemplo, 1 mol de carbono diamante, mais 1 mol de gás oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico gasoso, né? Gás carbônico. ΔH da reação, também exotérmica, menos 395,40 kJ. Então, reparem, a equação de cima, que eu vou marcar aqui, com a de baixo. Comparem essas 2 equações termoquímicas.
O que está acontecendo? Qual é a diferença entre as duas? Elas são diferentes porque, no primeiro caso, o carbono está aparecendo como carbono grafite. E no segundo caso, é o carbono diamante. Percebam, então, que os valores de entalpia de reação são diferentes. Nossa, olha só como eu tenho valores diferentes. É como se vocês pensassem assim, bom, eu vou queimar carbono grafite, que é a reação com oxigênio, né? Quando eu queimo carbono grafite, quando eu queimo carbono diamante, o calor liberado nas reações é completamente diferente, porque as variedades alotrópicas, né, são diferentes. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos adiante, então. Não vai dar para nós fazermos esse experimento, né? Infelizmente. Nós vamos fazer quando voltarmos lá para a escola. Então, vai ser um experimento bastante bacana aqui. Nós temos muitas opções de experimentos para fazer nessa matéria, né? Assim que nós voltarmos lá, vamos brincar um pouquinho lá no laboratório. Vamos entrar aqui nesse assunto agora. Vamos lá. Fatores que alteram a variação da entalpia da reação. O que pode mudar a entalpia de uma reação? Então, vamos lá. O primeiro fator que afeta, né, a variação da entalpia, o ΔH, é a quantidade de matéria. Isso aqui é uma coisa evidente, né? Por quê? Quanto mais eu colocar em quantidade de matéria para reagir, mais calor vai estar liberado lá na nossa reação, né? Então, eu tenho que trabalhar com a equação termoquímica sempre levando em consideração o quê? A quantidade em mol, a quantidade de matéria em mol, que eu tenho que levar em conta entre reagentes e produtos. Observe, então, um exemplo aqui de uma reação com a água, para a formação da água, na verdade, que eu pego aqui 1 mol de gás hidrogênio e reajo com meio mol de gás oxigênio. Eu formo, então, 1 mol de água líquida. O ΔH, a variação da entalpia dessa reação, o calor, né, envolvido, foi liberado, uma reação exotérmica, menos 285,83. Se eu aumentar a quantidade de matéria, dobrar a quantidade de matéria, então vejam, aqui eu trabalhei com 1 mol nos reagentes, agora eu vou dobrar aqui, ó. Passo aqui para baixo, multiplicando por 2 a quantidade de matéria, eu vou então multiplicar toda a equação por 2. Então aqui eu passo a ter 2 mol de gás hidrogênio, eu passo a ter 1 mol de gás oxigênio, porque desse 1 meio vezes 2 passa a ser 1. E eu formo 2 mol de água líquida. Notem que quando eu dobrei a quantidade de matéria, o que aconteceu com o ΔH? Dobrou. A quantidade de calor, né, liberada dobrou de menos 285, multiplicando por 2, eu venho aqui e tenho um valor de menos 571. Então, a quantidade de matéria, para uma equação balanceada, tudo que você fizer na equação vai acontecer a mesma coisa com ΔH, com a variação da entalpia. Se eu dobrar a quantidade de matéria, vai dobrar o valor da entalpia. Se eu triplicar a quantidade de matéria, vai triplicar o valor do ΔH. Se eu reduzir pela metade a quantidade de matéria na equação, o ΔH vai ser reduzido também no valor pela metade. Então, tudo que acontece na equação vai acontecer no ΔH. Aqui é o que eu estava falando para vocês do estado alotrópico, né, das variedades alotrópicas. Então, como eu tinha comentado com vocês, vocês podem observar aqui que eu tenho o carbono, né? Então, aqui eu tenho o carbono... Opa! Vou pegar outro. Eu tenho o carbono na sua variedade, no seu estado alotrópico aqui, aparecendo como uma forma de carvão, né? Nessa forma de carvão que nós temos lá, colocamos na churrasqueira, eu tenho aqui estruturas de carbono que são formadas lá por grupos de anéis benzênicos ligados entre si. Vocês vão aprender isso lá no 3º ano, na química orgânica, né? Eu tenho aqui o carbono aparecendo na forma de grafite, né? Aqui é o carbono grafite. Então, tenho aqui no lápis, tenho lá na lapiseira, tenho aqui as barras de carbono grafite que são usadas lá nos motores elétricos, né? Tenho aqui, ó, pedacinhos de carbono de diamante, outra variedade alotrópica, né, para carbono diamante. Tudo isso acontece em razão do quê? Da sua estrutura molecular, né?
toda a sua estrutura de como os átomos se ligam entre si. Indo um pouquinho mais adiante, tá aí, eu tinha comentado com vocês aqui o nosso fulereno, né? Então, o fulereno, ele forma uma molécula, né? Essa molécula está aqui, ó, de fulereno, tem 60 carbonos que são ligados entre si numa estrutura que lembra uma bola de futebol. Aqui no cantinho, ele está mostrando para nós aqui uma outra variedade do carbono que é o nosso grafeno. Esse grafeno é que é bastante utilizado aí hoje na nanotecnologia para você construir microtubos, né? Que seriam aí como se fossem tijolinhos para você montar estruturas microscópicas, nanoestruturas, né? Que no futuro podem conduzir aí a construção aí de nanorobôs que podem fazer trabalhos aí microscópicos na estrutura. No futuro, quem sabe, a gente consiga produzir nanorobôs com essas estruturas aqui de carbono que vão ser capazes de ser injetados aí nos organismos e atuar até como fazendo a função aí dos nossos leucócitos, né, dos nossos glóbulos brancos para destruir agentes infecciosos, bactérias, vírus. Isso é uma coisa que vai ser possível se você conseguir construir nanoestruturas com esse carbono. Então, é a nanotecnologia. Do oxigênio, nós temos também alguns alótropos, algumas variedades do oxigênio, como comentei com vocês, né? Eu tenho lá o oxigênio que pode se apresentar na forma de gás oxigênio, O2, e também pode se apresentar como ozônio, o O3, né? Então, são variedades de substâncias aí que são alótropos, né? São variedades alotrópicas do oxigênio. Comentei com vocês lá também do enxofre e comentei com vocês lá do fósforo. E é importante que vocês informem isso na equação termoquímica, porque vocês viram que as reações que acontecem com eles produzem valores de ΔH, valores de variação de entalpia diferentes. Outro fator que afeta, né, a variação da entalpia, né, nós temos que pensar aqui que tem casos especiais de entalpia. Que casos especiais são esses? Bom, vai haver uma definição agora. Daqui para frente, nós vamos trabalhar com a entalpia, a variação da entalpia, dentro do que nós chamamos de uma condição padrão, um estado padrão. Qual é esse estado padrão que nós vamos trabalhar? Então, o estado padrão da substância que você vai trabalhar na sua equação termoquímica vai ser o seguinte: a sua substância vai estar na forma pura, sob uma pressão atmosférica. Então, a pressão vai ser uma atmosférica na reação, e a temperatura que você vai trabalhar sempre será a temperatura ambiente, ou seja, 298 Kelvin ou 25 graus Celsius. Essa é a condição padrão, estado padrão, para a nossa variação de entalpia, para o nosso ΔH. Esse estado padrão, ele vai ser representado no ΔH com uma bolinha aqui, um grau que é colocado aqui no canto superior direito de ΔH. Então, vejam, ΔH, essa bolinha pequenininha, como se fosse um grau, fica aqui no canto superior direito, indicando que o valor desse ΔH é para a condição padrão. Tudo que nós vamos calcular daqui para frente sempre será na condição padrão. Uma outra coisa importante, arbitrariamente, né, é atribuído o valor zero para a entalpia dos elementos no estado padrão, que são, em geral, substâncias simples, no seu estado físico mais comum ou na sua variedade alotrópica mais estável, ou seja, menos energética. Então, tem alguns exemplos que nós vamos observar aqui embaixo. Qual que é a sacada aqui, pessoal? Toda substância simples, né, na sua variedade alotrópica mais estável, vai ter, então, uma entalpia padrão de formação igual a zero. Essa é a condição. Então, vejam aqui os exemplos. Elemento, né, a substância simples com a entalpia padrão que nós falamos que é igual a zero. Isso foi determinado arbitrariamente para uma escala de energia.
O gás hidrogênio, por exemplo, a entalpia dele, 0. O gás oxigênio, O2, também 0. Carbono grafite, variedade alotrópica do carbono que é mais estável, 0. Enxofre rômbico, variedade alotrópica mais estável, 0. Gás nitrogênio, 0. Gás flúor, 0. Gás cloro, 0. Bromo líquido, 0. Iodo, 0. Notem que são todas substâncias simples. Então, as substâncias simples, nós vamos ter uma entalpia sempre igual a 0. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos adiante nos nossos slides aqui. Vamos lá. Outro tipo de entalpia especial é chamado de entalpia padrão de combustão. Então, está aqui, entalpia padrão de combustão. Ela é representada por ΔH, a bolinha aqui em grau, indicando que é no estado padrão, e tem um Czinho aqui embaixo que me diz que essa entalpia é para uma reação química específica, que é a combustão. Então, notem, definição para entalpia padrão de combustão. Entalpia padrão de combustão de uma substância vai ser o quê? A energia liberada na queima completa de 1 mol de substância combustível pelo gás oxigênio, que vai ser o nosso comburente, né? Isso tudo o quê? No estado padrão. Então, para todas essas reações, né, que envolvem a combustão e com o gás oxigênio, eu tenho os valores de entalpia padrão. Para cada uma delas foi feito, então, o cálculo, foi feito o experimento e foi determinado quanto que vale essa entalpia de combustão. Então, vejam esse primeiro exemplo aqui. O gás metano, CH4, gasoso, reagindo com o gás oxigênio, né, formando o gás carbônico e formando água líquida. Percebam, então, que a entalpia padrão de combustão para essa reação é de menos 890 kJ. Então, quando eu queimo 1 mol do nosso gás metano com o oxigênio, equação balanceadinha, eu vou liberar uma quantidade de calor de menos 890 kJ. Essa é a entalpia padrão de combustão do metano. Aqui eu tenho outra substância, C3H8, gasoso, reagindo com 5 mol de gás oxigênio, formando 3 mol de gás carbônico e 4 mol de água líquida. A entalpia padrão de combustão para esta reação é de menos 2.220 kJ. Então, quando eu queimo 1 mol de C3H8, eu vou liberar uma quantidade de calor de 2.220 kJ. Então, muitas substâncias, né, têm esse entalpia padrão de combustão já tabelados. Fica fácil, a gente consegue consultar em tabelas, né, qual é o ΔH de combustão para várias reações químicas que envolvem a combustão. Um outro tipo de entalpia especial é a chamada entalpia padrão de neutralização. Então, ΔH, bolinha aqui em cima de estado padrão, e aí aqui embaixo você representa um N, que é de neutralização. Algumas reações químicas de neutralização que envolvem ácidos e bases, a neutralização, então, envolve a reação de um ácido com uma base para formar um sal e água, né? Também tem o seu ΔH tabelado, conhecido no estado padrão. Um exemplo aqui, o ácido clorídrico, né, HCl aquoso, reagindo com hidróxido de sódio, também aquoso, ácido e base, formando cloreto de sódio, que é um sal, né, aquoso, e formando a água líquida. O ΔH padrão, né, de neutralização para essa reação é de menos 58 kJ. Outra reação de exemplo, o ácido nítrico, HNO3, aquoso, reagindo com hidróxido de potássio, uma base, aquoso, né, formando nitrato de potássio, que é um sal, aquoso, e água líquida. Também é conhecido, né, tabelado, o ΔH de neutralização no estado padrão, para essa reação de neutralização, menos 58 kJ. Então, reparem que na proporção de 1 mol de ácido para 1 mol de base, seja quem for o ácido, ou seja, quem for a base,
na proporção de 1 para 1, a quantidade de calor liberada, né, o ΔH é o mesmo. Então, são casos especiais de entalpia de reação. Entalpia padrão de formação, com relação à substância simples, que é sempre zero. Entalpia padrão de combustão, que é quando eu a substância envolvendo o oxigênio, e a entalpia padrão de neutralização, quando eu faço uma reação envolvendo um ácido e uma base. Vejamos aqui adiante. Olha só, pessoal, tem atividades aí, né? Deixa eu abrir aqui na apostilinha para a gente poder enxergar melhor se eu conseguir, ou será que eu consigo? Onde é que ele está? Está aqui. Deixa eu descer um pouquinho. Deu para enxergar aí a apostila ampliada? Deu para enxergar aí, turma? Sim. Vou descer aqui, vou descer. Muito bem, isso aqui nós vimos. Ah, maravilha. Ah, sim, deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu tinha comentado a respeito das tabelas, né? Vejam lá, com relação à entalpia padrão de formação, o ΔH padrão de formação. Quando nós falamos, né, que nós temos aí a entalpia padrão de formação para substância simples, eu falei para vocês que era igual a zero, né? Então tá aqui, ó, entalpia da substância simples, zero. Essa entalpia padrão de formação, que é o primeiro caso especial de entalpia, né, ΔH padrão de formação, mostra para nós nas reações de formação das substâncias. Então vejam aqui, ó, água líquida, tá aqui, ó, água líquida. Como que se forma a água líquida? Através de uma reação do gás hidrogênio com o gás oxigênio. Então, 1 mol de gás hidrogênio com meio mol de gás oxigênio forma a água líquida, 1 mol de água líquida. Nas condições padrão, esse ΔH de formação dessa água é de menos 285,83 kJ. Padrão. Está lá tabelado. Formação da água líquida. Para o CO2 aqui, ó, a equação que eu tenho para formação do CO2, como é que vai se formar o CO2 gasoso? A partir da sua substância simples, né? Que é o carbono grafite, forma mais estável, e o gás oxigênio, forma mais estável do oxigênio. Então, quando forma CO2 nessa equação, nessa reação, esse ΔH de formação é de menos 393,51 kJ. Um outro exemplo é o gás, né, NO, o monóxido, né, de nitrogênio. O que acontece, então, para a formação do monóxido? Ele vai se formar através do nitrogênio gasoso, meio mol de nitrogênio gasoso, e meio mol de oxigênio gasoso. Nessa reação, então, ele vai se formar aqui, ó, o NO gasoso, e o ΔH, o calor, né, a entalpia de formação para essa substância é de mais 90,25 kJ. É uma reação, então, que absorve calor, é endotérmica. Então, a definição para entalpia padrão de formação é a reação que vai acontecer entre as substâncias simples que vão formar, né, aquela substância composta, na reação de 1 mol, para a formação de 1 mol, né, dessa substância, então você tem a entalpia padrão de formação. E tudo isso, para nossa alegria, é tabelado. Olha que legal. Se você precisar dessa informação, todas as entalpias padrões de formação dessa substância são tabeladas. Então, tem aqui para o metano, entalpia padrão de formação dele menos 74,81. Eu tenho aqui para o SO2, aqui, SO2 gasoso, entalpia padrão de formação dele menos 296. Tenho lá para o ozônio, tenho lá para a água líquida. Olha que interessante, para a água H2O gasosa, eu tenho uma entalpia padrão de formação, um certo valor, menos 241. Para a água líquida, menos 285,83. Para a água no estado sólido, gelo, eu tenho menos 292,72. Por isso que é importante você saber qual é o estado físico da substância, porque a entalpia vai ser diferente. Nesse caso, a entalpia padrão de formação. Comentei com vocês aqui a entalpia padrão de combustão. Então, vejam aqui, quando eu queimo, quando eu reajo lá a nossa substância com oxigênio, né? Então vai ter lá um valor de entalpia padrão de combustão tabeladinho para eles também.
Então, vão aparecer tabelas que vocês podem consultar para a entalpia padrão de combustão. E aqui, onde eu comentei a entalpia padrão de neutralização, quando envolve a reação entre um ácido e uma base, vocês vão ter esses valores também tabelados. Turma, tem atividades aí, não tem? Estão vendo aqui, ó? Atividades. Aí na página 17, então vocês vão brincar aqui, ó, vão fazer esses exercícios aqui na página 17. Exercício da página 17. E depois nós vamos entrar nesse assunto aqui, que serão os métodos teóricos para determinar a variação da entalpia de uma reação. Então, teremos algumas técnicas que vão permitir com que nós calculemos de maneira teórica o valor, né, da variação de entalpia de qualquer reação química. Pessoal, até aqui tudo bem? Tá tranquilo Tudo. até aqui? Sim. Sim. Beleza, vou fazer o seguinte, vou pedir para vocês fazerem esses exercícios. Na próxima aula nós vamos corrigi-los, né? E aí nós damos sequência no assunto aí com os métodos teóricos de cálculo de entalpia de reação. Alguém tem alguma dúvida aí por enquanto? Não. Tá tranquilo? Tem dúvidas, pessoal? Não? Muito bem. Bom, vamos ficar por aqui hoje, já deu aí bastante conteúdo para vocês. Façam esses exercícios na apostila. Quem não tiver a apostilinha, faz o exercício no caderno. Próxima aula a gente corrige e dá sequência aí no nosso conteúdo. Pessoal, um abração para vocês, um abração aí na família, fiquem com Deus, se cuidem e a gente se encontra aí de novo. Tá bom? Tudo de bom aí para vocês. Já. Abração, turma. Viu? Tchau, tchau.